Bom, nós vamos falar sobre banco de dados, mais precisamente sobre select. O que é esse comando? O que é o select? O select nada mais é do que um comando muito importante dentro do banco de dados, porque dentro do banco de dados não interessa só para a gente colocar as informações dentro do banco de dados. Dentro do banco de dados, a gente também precisa buscar as informações que foram inseridas dentro dela. Então, para isso que serve o banco de dados. Então, inserir informações e buscar informações. O select ele vai lá e busca essas informações, né? Seleciona essas linhas para a gente, né? E essas linhas, né, essas informações, nós chamamos também ela de tuplas, tá? Então, essas linhas, né, localizadas são as nossas tuplas. Então, cada linhazinha ali da nossa tabela. E nós podemos localizar uma ou mais linhas, depende de como o select for construído e depende do que nós estamos buscando. O select em si, né, que é o mais conhecido pela gente, é esse aí, o select asterisco from e a tabela. Então, esse daí é o mais utilizado, tá? Então, esse aí é o formato mais utilizado do select. Porém, existem vários outros formatos, tá? Então, não existe apenas esse. Existem vários outros. Para você ter uma ideia, olha um exemplo de um select um pouco mais complexo, tá? Então, eu tenho esse aí, que seria um select colunas. Então, eu escolho quais colunas eu quero trabalhar. From tabelas. Então, eu posso trabalhar com uma ou mais tabelas. Where. Então, eu seleciono o que eu quero, né? And, or, aí, group by. Então, eu posso agrupar as informações, né? Eu posso fazer uma contagem ali, um rating, e até um order by, ou seja, organizar essa seleção, né? Por algum tipo de coluna, ordenar por algum critério específico. Então, percebe que o select ele é muito mais do que aquele select asterisco from que a gente está acostumado, né? Então, muitas vezes quando a gente aprende banco de dados, quando a gente vê, né, pela primeira vez um banco de dados, esse daí é o comando que a gente está mais acostumado. Mas não existe só ele, existem muito mais coisas por trás dele e nós podemos fazer muito mais buscas e pesquisas através de um simples select, né? Então, o select ele é um pouco mais complexo do que tudo isso. Então, sempre é importante a gente valorizar e, principalmente, verificar o contexto desse select, entender e organizar esse select na nossa cabeça, tá? Então, entender, compreender e verificar como isso tudo, né, funciona é a parte importante. Então, vamos hoje, vou tentar pegar um trechinho desse select e esmiuçar para quê? Para a gente compreender e trabalhar como é que ele funciona. Cada uma dessas etapas, cada um desses itens dele. Deixa eu só pegar meu óculos que eu acabei esquecendo, mas está aqui comigo para a gente começar a trabalhar, né? Então, vamos lá. Então, o select, a palavra select, o que ela traz para a gente? O select, ele vai ver quais são as colunas, então a função dele é dizer para mim quais são as colunas que vão ser selecionadas para mim, tá? Então, quais colunas que eu vou querer no meu resultado final. Então, por exemplo, aqui, ó, eu trago um select, nome e e-mail. Então, eu posso ter lá na minha tabela várias colunas, porém, eu só quero que apareça o nome e o e-mail. Ok? Posso colocar o asterisco, que é o tradicional, ou seja, ele vai trazer todas as colunas da minha tabela. Aqui eu vou trazer o valor unitário mais 10, tá? E ainda vou nomear essa coluna como valor. Aqui eu vou trazer um select count, então ele vai contar para mim todos os campos, né? Todos os registros para mim e vai trazer como quantidade. Então,
Olha como que o select, né, esse comandinho select que vem na frente, olha o poder que ele tem, olha o poder que ele traz embutido nele, tá bom? Depois eu tenho o from. O from, ele vai me trazer quais são as tabelas envolvidas. Geralmente a gente trabalha com uma tabela, mas eu posso trabalhar não só com uma, eu posso trabalhar com 2, 3, 5, 10 tabelas, tá? E aí o legal é, quando eu coloco mais de uma tabela, eu posso colocar apelido para as tabelas. Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, from cliente C, vírgula, fornecedor F. Então, quando eu quiser referenciar os itens do cliente, eu chamo de C, e quando quiser referenciar fornecedor, eu chamo de F. Aqui eu só estou chamando a tabela de cliente, porém, eu vou referenciar ela como C, tá bom? Aqui é o comum cliente, ok? Mas perceba que o interessante aqui é que ele também, né, traz essa referência para mim. Né? Então, ele traz essas possibilidades para mim que são, na verdade, muito importantes para o meu comando, ok? Depois eu tenho o where. O where, ele vai definir os filtros, ou seja, quais são os filtros de pesquisa. Ou seja, eu quero pesquisar tudo. Se eu quero pesquisar tudo, eu não preciso de where. Então, posso deixar um select sem where? Pode, sem problema nenhum. Então, ele vai trazer para mim todos os registros da tabela sem registro, sem filtro nenhum, né? Já se eu coloco o where, ele vai trazer para mim os registros da tabela com filtro. Aqui no caso, eu usei o like, né? Então, por exemplo, ele vai trazer para mim todos os nomes da tabela a partir de que, Érica, que contenham ER, né, na palavra. Então, vai ter que conter ER no início da palavra. Você tá vendo que tem esse sinal de porcentagem depois? Então, que vão iniciar com ER. Aqui, E, que o sobrenome tenha Lopes no meio. Então, pode ou iniciar, ou finalizar, ou que tenha no meio Lopes. E ou, que é muito importante, tá? O sobrenome pode também conter a palavra Silva. Então, o que vier antes, o que vier depois, não me interessa. Então, desde que o nome tenha R e o restante tenha Lopes ou Silva, não interessa. Tá? Então, perceba que a gente usou aqui operadores lógicos. Tá? Mas eu poderia usar também outros tipos de operadores lógicos. Eu poderia usar maior, menor, igual. Tá? Então, qualquer operador lógico aqui, tá? Poderia aqui, eu estou trabalhando com letras, né? Mas eu poderia trabalhar com números. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando no setor de vendas, então eu quero só o produto que vendeu mais de 100 unidades, né? Então, venda maior que 100, ou maior igual a 100. Então, você que define qual é a aplicação, né, desse filtro. Então, vai depender do quê? Da sua necessidade. Você percebe quão poderoso é o banco de dados? Ele é tão poderoso que você pode manipular de tal forma que ele te responda, de tal forma que ele possa trabalhar para você, né? Que ele ajude você a montar o seu esquema e montar o que você precisa para o seu negócio, ou para o serviço, ou para o que você for fazer. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Bom, depois que a gente já sabe, né, um pouquinho sobre isso, vamos fazer exercício? Né? Que é o que interessa aqui para a gente, é fazer exercício, beleza? Então, vamos fazer uns exercícios para a gente poder treinar tudo isso. Bom, para iniciar esse exercício, a gente vai recapitular algumas coisas. E para recapitular, a gente vai começar criando uma tabela. E a gente vai criar primeiro essa tabela de produto. Tudo bem? E vamos inserir essas informações. Eu vou dar um tempinho, pausa o vídeo. Vou dar um tempo para você fazer sozinho. Depois, eu vou fazer junto com você. Então, pausa o vídeo, tá? Pausa. Tenta fazer sozinho. E aí, depois a gente continua.
Vamos ver. E aí, conseguiu? Conseguiu fazer? Conseguiu olhar? Conseguiu observar? Deu certo? Ou fez a tabela e não conseguiu inserir? Ou teve dificuldade? O que aconteceu? Vamos fazer junto? Então, vamos lá. Vou entrar no PHP-MyAdmin, tá? Já está aberto aqui meu PHP-MyAdmin, tá? Vou criar um novo banco de dados pra gente, uma database, tá bom? Então, aula BD. Vou criar minha base de dados e vou criar minha tabela. Vou criar aqui no meu, direto no meu SQL aqui, direto para ficar mais legal, tá? Vamos fazer o nosso insert aqui. Então, como que eu crio o meu insert, tá? Então, vou colocar aqui, ó, insert. Ah, não! Que isso? Não começa pelo insert. Ô, pessoa. Eu vou criar uma tabela, certo? Então, create table. E é o tablet, tá certo? Produto. Ok? Com create table produto, eu vou olhar lá os campos. Então, tem o code prod. Então, vou criar os meus campos. Abrir parênteses, vou pular uma linha. Eu tenho code underline prod. Eu vou colocar todos os nomes para facilitar a minha vida, ó. Valor underline unit. Valor underline unit. Deixa eu tirar o mouse aqui para facilitar. Depois, qtd prod. qtd underline prod. Poxa, podia ter escrito uns nomes mais fáceis, né? Não, mas a intenção é essa mesmo, ó. Tem um padrão. Desk prod. Desk underline prod. Vamos observar agora uma coisa importante. O tipo de cada um desses dados. Percebe aqui que o código do produto, vamos ver se você conseguiu observar, ó, 1, 2, 3, 4, ele é sequencial. Então, presta atenção, e ele não repete. Provavelmente ele é o quê? A minha chave primária, ele é a minha primary key. Se ele é minha primary key, e ele só tem números, então ele é um int. E mais uma informação que aqui ele me traz. Primary key, int. Eu posso colocar ele como auto-increment. Por quê? Porque eu não vou precisar ficar digitando 1, 2, para não correr o risco de dar BO para mim. Então, voltar aqui, eu vou escrever aqui, ó, que ele é um int, tá? Eu vou colocar que ele é um auto-increment, ó, beleza? E vou colocar ele como um primary key, ó, primary key, viu? Ó, já ficou bonitinho, hein? Você percebeu? Eu só coloquei o que? Ó, auto-increment, então ele vai somar 1, 2, 3 automaticamente. E coloquei primary key, ou seja, ele é a minha chave primária, beleza? Olha que bonitinho. O valor unitário, eu tô percebendo que ele é assim. Se ele é assim, ele vai ser um valor com casas decimais. Se ele é um valor com casas decimais, provavelmente ele é um float. Como que será? Quando eu tenho dúvida com um tipo de dado, o que eu devo fazer? Como que eu pesquiso tipo de dado? Ó, tô com dúvida. Tô com dúvida, tô sozinha na minha casa. Pesquisa. Então, assim, ó, tipo de dados, ó, MySQL. Não pode ter medo de pesquisar, tá? Então, olha aqui, ó, bit, small int, ó, float, double. Então, ó, tem o float, tem o double, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai. Float, ó, não tá achando. Vamos ver se ele acha double. Double, ó, não tá achando. Vou escrever float mesmo assim. Ó, foi. Não achou ali na minha lista, mas foi. Ok? Então, ele vai ser um float aqui pra mim.
Eu posso colocar que eu não quero que ele seja vazio? Como que eu escrevo? Not null. Opa. QTD. Ó, quantidade. Quantidade, ó, também tudo numérico. Então, eu posso deixar ele como int, né? Int, not null. Ok? E por último, desconto. Eu posso ter 1,5 de desconto? Eu posso ter 2,7 de desconto? Pode ser que eu tenha. Então, eu vou colocar um tipo aqui. Eu vou incluir um tipo float também. Tá? O double eu uso quando eu quero maior precisão em algo, ok? Not null. Fechei aqui, tá? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar o código, ou seja, o meu create table para criar minha tabela. Será que tá certo? Não sei. Aí, só vamos saber quando clicar aqui, tá bom? Só vamos saber quando clicar. Vamos clicar pra gente saber se tá certo? Vou até fazer o seguinte, ó. Vou copiar. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Go. Funcionou! Ó! Create table. Foi assim que você fez? Então, deve ter sido, né? Então, provavelmente foi assim que você fez. Vamos dar aqui, ó, um select, né? Então, tá aqui, ó, a minha produtinho. Tá aqui, ó. Code prod, valor unitário, quantidade de produto, descrição do produto. Olha que bacana. Funcionou. Vixe Maria, né? De primeira, hein? Primeiraça. Aí sim, hein? Aí é chique. Aí é chique, 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 chique. Bom, com a tabela feita, então, ó, abri aqui a estrutura. Ela tá prontinha aqui pra gente. Not null, auto increment, tudo beleza. O que falta agora? Fazer o insert, certo? Por quê? Porque eu preciso colocar esses valores dentro da minha tabela. Então, eu preciso inserir esses valores. Então, vamos fazer o insert. Como que é o insert? No SQL, vou escrever aqui o insert. É insert, né? Olha lá, insert into o nome da tabela, produto, certo? Os campos que compõem a tabela. Como o code prod ele é uma autonumeração, eu nem vou colocar ele. Então, valor unitário, QTDE prod e desk prod. E agora eu vou colocar aqui, ó, valores, e eu vou colocar os valores que eu quero inserir dentro da tabela. Vamos olhar lá. Então eu quero 25, 10, 5. Então vamos lá. 25, 10, 5. Se eu quisesse colocar 25, 50, era só colocar ponto e 50. No caso, eu quero 2500. Então, ponto 00. Por que ponto? Porque aqui é padrão americano. Então, ponto é vírgula e vírgula é ponto. Tá bom? Vamos ver se a gente fez certo. Seleciona tudo, guarda. Vou até selecionar aqui, ó. Show a query quando terminar. Então, go. Funcionou. Funcionou. Então, voltei para cá. Tá aqui minha query. Viu? Então, deixei selecionado aqui. Tá aqui. Deu certo. Vamos fazer o select. Ó, vou dar um go. Inseriu. Certo? Inseriu. Beleza. Agora, vamos voltar lá para o SQL. Vamos fazer para os outros. Então, já fiz para um. Vou fazer para o de baixo, ó. 32, 2 e 0. Então, quando tem 0 no outro, então aqui, ó.
Então, 32, 2, e o desconto eu vou deixar vazio, tá? Pus a vírgula, mas deixei vazio. Dou um gol novamente. Agora deu erro, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque ele não tá deixar vazio, ok? Porque eu coloquei not null, então eu vou colocar 0. Ó. Beleza? Eu não deixei not null, então tive que colocar 0, tá? Então agora eu vou fazer para os demais, ó. Deu certo aí no seu? Então vai fazendo junto comigo, ou pausa o vídeo e vai fazendo o seu agora, tá? A gente precisa inserir todas essas informações. Então, o que eu tô fazendo agora é exatamente isso, tá? Tem que colocar ponto e vírgula, porque eu tô inserindo mais de um comando de uma vez, tá? Posso colocar mais de um comando de uma vez? Sem problema nenhum, desde que eu coloque ponto e vírgula no final para identificar os comandos, ó. 4037. $2,50. $40,73. Então, coloquei todos. Vou dar o gol. Percebe que eu coloquei ponto e vírgula no final de cada um. Pronto. Show box. Vou dar um select. Ó. Todos os campos incluídos, ó. Do 1 ao 9. Vamos ver lá? Do 1 ao 9. Tá? Então, aqui, desse jeito, a gente conseguiu fazer o quê? Incluir todos os campos, né? Dentro da nossa tabela. Então, é importante perceber que você sim pode colocar mais de um comando na tabela de uma vez só. Tudo bem? Então, é importante isso, você colocar mais de um comando na tabela de uma vez só. Ok? Tudo bem? Então, seu tem que ficar exatamente assim. A sua tabela. Tudo bem? Vamos continuar? Agora a gente tem mais exercício. Vamos lá. Agora temos mais 3 exercícios. Vou ler. Primeiro, você fazer um select simples. O terceiro, você vai fazer um select apenas dos produtos que não possuem desconto. E depois você vai selecionar todos os itens, mas apenas as colunas, quantidade de produto e valor unidade. Vamos ver se você consegue? Vou beber minha água enquanto isso. Cadê minha água? Água perdida. Bom, enquanto eu acho minha água, faz aí o seu... Pausa o vídeo e faz aí seus exercícios, por favor. Pronto? Então vamos lá. Para a gente dar continuidade, vamos lá pro
pro nosso PHP MyAdmin novamente. Então, estamos aqui, vamos digitar o nosso select. Então, select. É importante você digitar, tá? Asterisco from produto e dar um executar. Tudo bem? Executou. Agora, vou dar um show query box, ponto e vírgula. Vou fazer o próximo. O próximo tá dizendo assim, ó, vamos lá. Faça um select apenas dos produtos que não possuem desconto. Então, a gente vai usar o quê? O where. Então, ó, select asterisco from produto where. Aí, vamos lá. Temos ali, qual é a coluna do desconto? Desk, underline, prod. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, vamos pensar juntos. Para eu saber se o produto tem desconto ou não, ali no meu caso está vazio. Se na minha tabela não pode estar vazio, eu inseri o que aqui? O que será que eu inseri mesmo? Isso mesmo, 0. Então, eu vou ter que pesquisar onde desk prod seja igual a 0. Então, where, onde desk prod for igual a 0. Ponto e vírgula. Vamos ver se dá certo? Olha lá, hein? Então, ele fez, ó, deu certo. E aí, ele fez a próxima. Deu certo também, ó. Então, vê, aqui em cima ele trouxe todos. Aqui embaixo, ele trouxe só os que desk prod é igual a 0. Percebe que diminuiu a quantidade de linhas que ele localizou. Percebe? Então, ele diminuiu a quantidade de linhas que ele localizou. Por quê? Porque não são todas que tem. Olha aqui, ó, 4 no total. E antes, ele tinha quantas no total? 9. Ok? Agora, vamos lá. Essa foi a terceira. Vamos para a quarta. Na quarta, ele está dizendo assim, ó, selecione todos os itens, mas apenas as colunas quantidade de produto e valor unitário. Então, eu vou fazer aqui, ó. Select. Então, vamos lá. QTD prod. QTD prod. Qual a próxima coluna? Valor unitário. Vou até inverter, ó. Pode ser. Valor unitário. De quem? From produto. Ok? Vou dar um go aqui, ó. Então, aqui, ó, tenho todas as colunas. Aqui, eu tenho todas as colunas, só que só com a linha com desconto 0. E aqui, eu só tenho a linha de quantidade e produto. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Então, o que acontece? Eu trouxe todos, só com quantidade e produto. Vamos fazer uma brincadeira, né? Vou fazer um desafio aqui, uma brincadeira. Vou abrir aqui. Tenta fazer aí, agora, eu só quero com os produtos, que apareçam os produtos com valor maior que R$20, tá? Então, quero que faça um select e apareça os valores, os produtos com valores maiores do que R$20. Então, pausa o vídeo, tenta fazer. Isso aí é um desafio, tá? Então, produtos maiores que R$20. Vamos lá?